Bom, tá todo mundo já vendo o slide, hein? Vamos começar a nossa aula. Galera, aula de hoje, então, sequências numéricas, progressão aritmética, e a gente vai iniciar. Só para vocês terem noção, progressões aritméticas, esse capítulo de sequências, a gente vai ficar uns 4 encontros neles, tá bom? Vai ser PA, soma dos termos da PA, depois PG, soma dos termos da PG, e aí depois eu ainda quero pegar mais um encontro. Então a gente vai ficar mais ou menos umas 5 semanas em média aí, tá bom? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas esse capítulo é um capítulo que geralmente cai nos vestibulares. E sequências numéricas a gente tem que entender, a gente tem que aprender, porque a gente não pode errar esse tipo de questão, em hipótese alguma, na prova do Enem, tá bom? Então, vamos começar aí, primeira aulinha. Então, pega para mim, por favor, o caderno dos senhores. Hoje vai ser uma aula que tem resumo teórico, tá? Bora lá, pessoal. Vamos lá, então, por favor. Progressões aritméticas, carinhosamente chamadas por PA, tudo bem? O que seria uma PA, galera? Uma PA é uma sequência numérica. Tomem nota para mim, por favor. PA é uma sequência numérica em que o termo da frente é igual ao termo de trás, somado a uma constante. Essa constante, galera, recebe um nome especial, essa constante recebe o nome de razão, tudo bem? Vírgula chamada de razão. Bom, você precisa de duas coisas para você começar a montar uma PA. Quais são as duas coisas fundamentais que você tem que ter para começar a montar uma PA? Da onde começa e de quanto em quanto vai estar andando essa PA. Da onde começa, a gente chama de A1. A1 é interpretado como o primeiro termo da sequência. E de quanto em quanto essa sequência vai andar, a gente chama de razão. Aqui na PA, razão vai ser R, ok? Então, vamos montar uma PA cujo primeiro termo vale a 4 e cuja razão vale a 3. Então, é isso mesmo, você vai fazer uma sequência de números, onde começa com quem? Ué, começa com 4. É o primeiro termo. E a partir daí, você vai somando 3. O termo da frente é o termo de trás somado 3. É isso. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou somar 3 unidades aqui, vamos chegar no número 7. Depois, o 7, você soma 3 unidades, vamos chegar no número 10. Depois aqui, o número 10, você soma 3 unidades, você vai chegar no número 13. E assim vai sucessivamente. Então, essas duas coisas definem uma PA. A minha dica é, você está numa questão de PA. Você não sabe o que você tem que fazer? Pessoal, procura o primeiro termo e procura a razão. Tá? Isso é raciocínio basicão inicial para qualquer questão de PA. Tá? Então, procura o primeiro termo, que nesse caso é 4, procura a razão, que nesse caso é 3, e aqui já foi dado para nós, ok? Vamos lá? Soma mais 3, o termo da frente vai ser igual ao termo de trás, somado mais 3 vai dar 16, e assim essa sequência não tem fim. Você pode continuar com essa sequência até o infinito. Bom, nomenclaturas. Esse aqui é o primeiro termo da sequência numérica. O primeiro termo da sequência numérica você vai chamar de A1, ok? Esse aqui é o segundo termo da sequência numérica. Então, o segundo termo você vai chamar de A2. O A2, o segundo termo dessa sequência, vale 7. Esse é o terceiro termo da sequência numérica, a gente chama de A3. A4, A5, então pergunto, quem vai ser o A6? Quanto vai valer o A6? O sexto termo dessa sequência numérica. De novo, você soma a razão mais 3, encontra 19. E aí você pode encontrar todos os termos. Essa é a primeira maneira de você encontrar todos os termos da sequência numérica. Como é que seria essa primeira maneira? Você vai encontrando de 1 em 1. É chamado método pedreiro. Tudo bem? Você conta de 1 em 1 até você chegar na sequência que você quer. No A10, no A15. E o problema é se o cara pediu A100. Aí seria legal você pensar de uma outra forma, de uma forma mais interessante. Bom, existe o que nós chamamos aqui de termo geral dessa sequência numérica. Tá bom? Como é que seria esse termo geral? O termo geral é um raciocínio para eu encontrar qualquer termo dessa sequência. Tá? Bom, pergunto, como é que eu cheguei no A6 aqui? Pessoal, para chegar no A6, eu encontrei todos os termos. Eu encontrei o A1, depois o A2, depois o A3, depois o A4, depois o A5, para chegar no A6. Método que eu batizo de pedreiro. Olha como é que poderia ser um outro raciocínio para chegar no A6. Você pode pensar assim, ó. Você começou no 3,
Desculpa, você começou no 4, e a partir do 4 você foi somando 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, uma certa quantidade de vezes para chegar no A6. Pergunta aos senhores, para você chegar no A6, pessoal, para você chegar no A6, você começou no 4 e você somou uma certa quantidade de 3. A minha pergunta é, quantos 3 foram somados? O raciocínio que eu quero que os senhores tenham na cabeça é o seguinte, ó. Você somou uma razão para cada termo que está atrás dele. Como assim? No termo 4, você somou 3. E aí você encontrou o termo 7. Tudo bem? Depois, no 7, você somou esse 3 para você encontrar o termo 10. Depois, no 10, você somou 3 para você encontrar o 13. Depois, no 13, você somou 3 para encontrar o 16. Depois, no 16, você somou 3 para encontrar o 19. Então, o 3 ele foi somado para cada termo que está atrás dele. Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham na cabeça. Se eu quero chegar no A6, quantos termos tem atrás dele? Atrás dele, então, tem 5 termos. Então, nesse caso, você somou 4 mais 5 razões. É uma outra maneira de você chegar mais rápido para chegar naquele A6, ok? Você conta a quantidade de razões que estão sendo somadas. E aí, você faz primeiro essa multiplicação. Então, vai ficar 4 mais 3 vezes 6 dá 15. E 4 mais 15 é igual a o que nós chamamos de 19. Então, esse é o raciocínio que você tem que ter para você chegar, pessoal, no sexto termo. A minha ideia é, como é que eu faço para encontrar qualquer termo da sequência? Genericamente, vamos chamar qualquer termo da sequência de AN, ok? AN é qualquer termo dessa sequência numérica. Se AN é qualquer termo dessa sequência numérica, qual é a ideia que você vai ter que ter? Você vai começar no primeiro termo, que eu vou chamar de A1, e você vai somar uma certa quantidade de razões. A ideia é, quantas razões eu vou somar para chegar no termo M? Uma razão para cada cara que está atrás dele. Se é uma razão para cada cara que está atrás dele, você vai somar o todo, então, N menos uma razões. Eu costumo falar que uma fórmula é um resumo de um raciocínio. Então, não é legal você ter simplesmente a fórmula decorada, é legal você entender o que está por trás da fórmula. A ideia, N menos uma razões, é uma razão para cada cara que está atrás dele. De boa? Vamos tentar encontrar um exemplo aqui. Fala para mim, por favor. Como é que eu faço para encontrar o A30? Pessoal, para encontrar o A30, eu vou começar no A1 e eu vou somar uma certa quantidade de razões. Pergunta aos senhores, quantas razões você vai ter que somar para chegar no A30? Uma razão para cada cara que está atrás dele. Então, você vai ter que somar 29 razões. Bem, como é que eu faço para chegar no A25? Para chegar no A25, você vai encontrar o A1 mais uma certa quantidade de razões. Uma razão para cada cara que está atrás dele. Se você quer chegar no A25, existem 24 razões. É isso. Essa é a formulazinha do termo geral de uma PA. Vem cá. É possível você, a partir do A25, chegar no A30, ok? Como que você faz a partir do A25 para chegar no A30? Pessoal, você pode escrever que o A30 vai ser igual ao A25 mais uma certa quantidade de razões. Minha pergunta é, quantas razões você vai ter que somar para sair do 25 a 25 e chegar no A30? Bom, é só você dar uma olhadinha aqui, ó. Para você chegar no A30, você somou 29 razões. Para você chegar no A25, você somou 24 razões. Quantas razões esse termo aqui, o A30, tem a mais do que o A25? Bom, dá para perceber que são 5 razões, né? Então, você vai ter que somar 5 razões no A25 para você chegar no A30. 24 mais 5 razões, ó, essa soma vai dar 29 razões.
Ok? Dessa forma, tem uma maneira mnemônica de você lembrar a quantidade de razões que vai ter que somar num termo para chegar no outro. Maneira mnemônica não tem raciocínio matemático, é uma manhazinha que eu vou dar para vocês memorizar e chegar mais rápido. Tudo bem? Bom, olha a ideia. Pessoal, para você descobrir essa quantidade de razões, 5 razões, basta você subtrair essa posição, posição 30, dessa posição, posição 25. Então, quando você faz 30 menos 25, isso dá a quantidade de razões, 5 razões. Então, você sempre pode fazer isso em qualquer caso. Olha aqui, ó. Pega 25 e subtrai 1. 25 menos 1, 24 razões. Ok? Repito, não tem lógica matemática nisso. Isso é apenas um raciocínio, uma manhãzinha para você chegar lá, tá bom? Subtrai os índices. Olha lá, 30 menos 1, 29 razões. Olha aqui, n menos 1, n menos 1 razões. Beleza? Então, eu poderia estender o termo geral assim, ó. Eu posso chegar no AN, qualquer termo da sequência, partindo do AM. Eu não preciso partir do A1. Eu posso partir de qualquer outro termo. Eu vou chamar de AN. Basta para isso você somar uma certa quantidade de razões. Pessoal, quantas razões eu estou falando? Isso menos isso. Então, a quantidade de razões vai ser N menos M razões. Ok? As duas aqui são conhecidas como termo geral da PA. Como é que você faz para descobrir qualquer termo da sequência? Vai, pediram para vocês copiarem até aí, ver se até aí ficou bem claro, ver se vocês entenderam tudo que eu falei. Professor, Diga, Maria. teria como dar mais um exemplo desse tipo A30 que você fez agora? Mais exemplos, tipo A30? Começando por outro número que não seja o A1. Uhum. Ok. Ó, mais um exemplo aqui. Você pode chegar, por exemplo, no A48, tudo bem? Eu quero chegar no A48, mas eu quero chegar no A48 partindo do A40, não do A1. Você tem o A40 e quer chegar no A48. Para isso, você vai ter que somar uma certa quantidade de razões. Quantas razões você vai somar? Basta você subtrair essa posição dessa posição. Então, quando você fizer 48 menos 40, você chega exatamente aqui. 8 razões sendo somadas. Pessoal, eu queria voltar com o professor, e se eu quiser ir para um menor? Ó, também dá, sem problema nenhum. Mas é legal você sempre escrever assim, ó. É legal você sempre escrever o A48, o maior termo aqui e o menor termo aqui, tá bom? Mas se você inverter os dois de posição, não tem problema. Você vai ver que, dando um exemplo aqui, né? Você está no A10 e quer chegar no A15. Então, do A15, você vai fazer 10 menos 15. Então, vai ficar menos 5 razões. Ou seja, se você está no A15, você tem que subtrair razões para chegar no A10. Mas amanhã vale a subtração desse índice menos esse. Bom, eu queria voltar na definição de PA. Como é que é PA? PA é uma sequência numérica em que o termo da frente é igual ao termo de trás, somado com uma constante, ok? Eu queria fazer essa definição utilizando uma linguagem matemática. Primeiro, como é que eu escrevo qualquer termo de uma sequência numérica? Pessoal, qualquer termo de uma sequência numérica, a gente escreve como AN. AN é qualquer termo de uma sequência numérica. Se eu considerar, por favor, que AN é o termo da frente, AN é o termo da frente. Pergunto, quem vai ser o termo de trás? Se AN é o termo da frente, o termo de trás eu vou escrever como sendo AN menos 1. Ok? Se for A10 o da frente, o de trás é o A9. Se for o A15 da frente, o de trás é o A14. É isso que eu estou querendo falar, tá bom? N é o da frente, N menos 1 é o de trás. Então, o termo da frente é igual, então vamos colocar, ó, é igual ao termo de trás somado com uma constante. Então, você soma mais uma razão. Destaquem para mim, por favor, essa formulazinha
que ela é, utilizando uma linguagem matemática, o que eu escrevi lá em português, tá bom? Quando você tiver numa prova e tiver com algo parecido com isso, eu não quero que vocês leiam a n igual a n menos 1 mais r. Não leia assim, por favor. Porque se você ler assim, você vai perder o que eu quero na sequência numérica. Eu quero que você leia a n como qualquer termo da sequência e a n menos 1 como o termo de trás. Então, você vai ler exatamente como a gente escreveu no português. O termo da frente é igual ao termo de trás, somado com uma razão. Vamos lá, então, tá? Bora. Passando aí. Propriedades da PA. E eu quero a primeira propriedade da PA. Galera, a primeira propriedade explica por que PA é chamado de progressão aritmética, tá bom? E aí, o que você vai ter? Toda vez que você tiver 3 termos em PA, então vamos chamar de primeiro termo. Toda vez que você tiver uma PA e conhecer 3 termos consecutivos da PA, que eu chamei de A, B e C, vale o que eu chamo de regra do dedo. Olhem para mim aqui no vídeo rapidinho, por favor. Regra do dedo, ó, presta atenção. Pessoal, então você vai ter que ter 1, 2, 3 termos consecutivos de uma PA. Você pode falar que sempre o termo do meio, só um dedo, tá, galera? Não se sente ofendido, não. O termo do meio é igual à média aritmética dos extremos. Tudo bem? O termo do meio é a média aritmética dos extremos. Por isso, progressão aritmética, porque tem a média aritmética. Tudo bem? Bora lá. Quem é o do meio? O do meio é o B, então o B é igual à média aritmética dos extremos. Pergunto, como é que eu faço a média aritmética entre os números A e C? Você soma os dois e divida por 2. Então, vai ser o B é igual ao número A mais o número C dividido por 2. Eu queria voltar na sequência anterior só para a gente testar esses valores. Então, vamos lá, rapidinho. Deixa eu só voltar aqui, rapidinho. Vamos lá. Pessoal, essa sequência, ó, presta atenção. Vamos fazer esses 4 termos aqui. 4, 7 e 10. Tudo bem? Soma esses dois. 4 mais 10 vai dar 14, dividido por 2, esse termo é o 7. O do meio é a média aritmética dos extremos. Mas isso vale para quaisquer 3 termos consecutivos que você tiver. Ó, vamos pegar esses 3 aqui. 10, 13 e 16. Vamos somar? Esse mais esse vai ficar 26, dividido por 2. Pessoal, 26 por 2 dá o do meio, 13. Então, sempre vai dar certo. O do meio é a média aritmética dos extremos. Progressão aritmética. Vale média aritmética. Aqui, eu queria demonstrar essa propriedade. Pessoal, demo de demonstração, tá bom? Demonstração. Bom, como é que eu faço para encontrar a razão de uma PA? A razão de uma PA, você sempre vai encontrar o termo da frente menos o termo de trás. Isso a gente já escreveu. Ó, está escrito aqui. Pessoal, como é que eu faço para encontrar a razão de uma PA? Você pega esse termo, que é o termo da frente, AN, e esse termo passa para o outro lado subtraindo, menos o termo de trás. É legal ter isso na cabeça, tá bom? O termo da frente menos o termo de trás é a razão da PA. Então, vem cá. Vamos considerar o termo da frente sendo, galera, o termo B. Pode ser? Então, se eu considerar o termo B da frente, quem vai ser a razão? A razão vai ser igual a B menos A. Bora. Agora, eu vou considerar o termo da frente sendo C. Tá ok? Se eu considerar o termo da frente sendo C, o termo de trás é o B. E você também encontra a razão como sendo o termo da frente C menos o termo de trás B. Como isso é uma constante, a razão de uma PA é sempre uma constante, é sempre o mesmo número, você pode falar, então, que essa razão encontrada desse jeito é igual a essa razão encontrada desse jeito. Escrevendo isso numa equação, você pode falar que o B menos A é igual ao C menos B. O que eu vou fazer? Eu vou somar B unidade dos dois lados da igualdade para que esse cara corte. Que seria passar o B para lá somando, né? Eu prefiro pensar em somar B dos dois lados da igualdade.
Então, aqui vai ficar B mais B vai ficar 2Bs, menos A igual a C. Agora, eu vou somar A dos dois lados da igualdade para que esse cara passe para o outro lado, para você cancelar esse A. Então, aqui vai ficar aqui 2Bs é igual ao A mais C. E agora eu vou dividir por 2 minha equação. O B fica igual a A mais C dividido por 2. E aí a gente demonstra essa propriedade, tá bom? Chama de regra do dedo. Regra do dedo, o do meio é a média aritmética dos extremos. Combinados? Primeira propriedadezinha de PA. Copiei rapidinho para a gente passar para a segunda propriedade de PA. Bom, galera, segunda propriedade é como seria legal você escrever 3 termos de uma PA. Se você precisar escrever 3 termos de uma PA, eu aconselho você começar escrevendo o termo do meio. O termo do meio você chama de X. Se o do meio vale X, quem vai ser o termo da frente? O termo da frente vai ser X mais a razão. E quem vai ser o termo de trás? O termo de trás vai ser X menos a razão. Essa é uma maneira interessantíssima de os senhores escreverem 3 termos que vocês não conhecem de uma PA. O do meio é X, o da frente é X mais a razão e o de trás é X menos a razão. E qual é a grande vantagem que você tem de escrever os termos assim? É somá-los. Tudo bem? O que vai acontecer quando você soma esses termos? Vamos colocar isso como observação aqui. Ó, na hora que eu pegar o primeiro termo x menos r, somar com o segundo termo x, somar com o terceiro termo x mais r, pessoal, isso aqui vai acontecer o quê? O menos r cancela com mais r, e o resultado disso vai dar 3x. Então, qual é a grande vantagem? A grande vantagem de você escrever os termos assim é na hora que você soma eles, a razão vai embora. Você fica só com o termo do meio, 3x. Tudo bem? Isso é interessante. Vamos escrever isso, então? Observação. Quando somamos 3 termos consecutivos, escritos dessa forma, a razão se cancela. Essa é a grande vantagem de escrever assim, se você precisar somar os termos. Tá joia? Repetindo, quando somamos 3 termos consecutivos escritos dessa forma, a razão se cancela. E a terceira e última propriedade que a gente vai escrever de PA. Terceira e última. Vou ditar. Então, anotem para mim, por favor, a terceira e última propriedade. A soma dos termos equidistantes de uma PA. Repetindo, a soma dos termos equidistantes de uma PA sempre resulta em uma mesma constante. Vamos tentar entender o que eu estou querendo falar aqui para os senhores. Ó, vamos pegar aquela PA que a gente escreveu? Gente, a PA de primeiro termo 4 e razão 3, né? Então, vai ficar 4, soma mais 3, vai dar 7, depois 10, 13, 16. E assim vai sucessivamente. O que eu estou querendo falar aqui? O que são termos equidistantes? Estar equidistante é estar à mesma distância, ok? Isso é estar equidistante, beleza? Bom, estar equidistante é estar à mesma distância de quem, nesse caso? Do termo do meio. Então, ó, atenção. Se eu considerar o termo do meio como a referência, eu vou andar 2 termos para trás e vou andar 2 termos para frente. E aí eu vou somar esse cara mais esse. A soma vai dar 20. A soma vai dar 20, ok? Essa soma vai ser igual a todos os equidistantes. Quem são os outros equidistantes? Ó, um para trás, um para frente. Então, o 7 e o 13. Também a soma vai dar 20. Então, isso seria os termos serem equidistantes. Atenção, olha aqui para o vídeo. Olha aqui para o vídeo. Pessoal, os termos são chamados equidistantes quando você soma quem? O primeiro termo com o último. Ou avança um, recua um. O segundo com o penúltimo.
Ou avança um, recua um, o terceiro com o antepenúltimo. E assim você vai. Então, o primeiro mais o último é igual ao segundo mais o penúltimo, que é igual ao terceiro mais o antepenúltimo, até você chegar no centro. Tá bom? Então, olha o que eu estou querendo falar para vocês. Ó, seria 4 mais 16, dando 20. Seria 7 mais 13, dando 20. Seria 10 mais 10, dando 20. Esses são os termos equidistantes, ok? Se eu tivesse colocado mais um aqui, ó, presta atenção. Bom, vamos lá. O próximo termo aqui seria 19. Atenção, como é que ficaria isso? O primeiro mais o último. Gente, 4 mais 19 dá 23. É igual ao segundo mais o penúltimo. 7 mais 16 dá 23. É igual ao terceiro mais o antepenúltimo. 10 mais 13 dá 23, ok? Então, essa é a propriedade da soma dos termos equidistantes. Sempre resulta em uma mesma constante, tá? Propriedadezinha legal e interessante. Como é que eu posso escrever isso matematicamente? Eu vou escrever assim, ó. O primeiro termo, A1, mais o último termo, AN, é igual ao próximo desse. Quem é o próximo do A1? A2, segundo termo. E o anterior desse, que é o anterior do AN, somado com AN menos 1. Isso é igual ao terceiro termo, que é o próximo desse, A3, somado com o penúltimo termo, que é antes desse. Antepenúltimo, na verdade, né? AN menos 2. E assim vai sucessivamente. E é isso. Essa é a parte teórica da aula de hoje, tá bom? Agora eu queria fazer alguns exercícios com vocês na nossa apostila. Então, vamos embora. Vamos começar. Primeira questão aí, está na página 173. Eu queria começar com a questão número 14, tá? Página 173, questão de número 14. Lendo com os senhores, o número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500, em março 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. O cara pergunta quantas passagens foram vendidas pela empresa em julho. Tudo bem? Então, o que você tem? Pessoal, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Muito bem. Em janeiro, ele falou que tem 33 mil. Depois, tem 34.500. Depois, tem 36 mil passagens. E ele disse uma coisa importante. Ele disse que houve um padrão de crescimento. A gente vai ver que padrões de crescimento vão ser alguns padrões que nós vamos estudar. Gente, pode ser uma PA, pode ser uma PA de segunda ordem, pode ser uma PG. Basicamente, são esses 3 padrões que a gente vai estudar. Tudo bem? Bom, e aí? É claro que essa questão a gente já sabe o que é uma PA. Mas o que é importante você saber que é uma PA? Uma PA é uma sequência numérica que o termo da frente sempre é igual ao termo de trás, somado com uma constante. Eu quero que vocês percebam que daqui para frente somou um certo número. De 33 mil para chegar em 34.500 foi somado 1.500. E daqui para cá, o que aconteceu? Você somou o mesmo número. Somou de novo 1.500. Então, esse é o padrão numérico. O padrão numérico é uma PA. E é isso que eu vou usar. Então, o que eu vou fazer? Daqui para cá, de novo, soma 1.500. Aí vai dar 37.500. Depois, de novo, soma mais 1.500. Aí vai dar 39 mil. Soma de novo mais 1.500. 39 mais 1.000 dá 40 mil. Então, aqui vai ficar 40.500. E soma de novo mais 1.500. Vai ficar 42 mil. O que torna certa para nós, resposta letra D. Eu fiz questão de fazer essa questão pelo método que eu chamo de método pedreiro. Pessoal, que seria você encontrar todos os termos na sequência, tá bom? Então, você encontrou todos os meses de janeiro, que seria o mês 1, ou A1,
até julho, né? Que seria o que a gente chama de mês 7. Mas é claro que você poderia ter feito isso sem ser pelo método pedreiro, que seria através do termo geral. Como é que seria isso? Posso falar que essa sequência é uma PA. É uma PA cujo primeiro termo começa em quanto? Começa nesse valor, 33 mil. E cuja razão é esse valor, que é de quanto e quanto você está somando, 1.500. E aí, o que eu quero? Eu quero encontrar o A7, eu quero encontrar o sétimo termo. Usando a formulazinha, o A7 começa no A1 e soma uma certa quantidade de razões. Quantas razões você vai somar? Subtrai 7 menos 1. 7 menos 1, 6 razões. E qual é a ideia e o raciocínio? Uma razão para cada termo que está atrás dele. Ok? Então, só substituindo as coisas agora, você vai ter que o A7 é igual ao A1, que é 33 mil, mais 6 vezes a razão, que é 1.500. Bom, olha como é que é legal a gente pensar multiplicar por 6. Gente, eu posso pensar que multiplicar por 6 é multiplicar por 2 e por 3. Então, você vai pegar o 1.500, multiplica por 2, vai dar 3.000. E o 3.000 você multiplica por 3. Então, esse valor aqui, ó, vai dar 9.000. Então, multiplica por 2, depois multiplica por 3, você multiplicou por 6. Então, A7 vai ser igual a 33 mil mais 9.000, vai dar 42 mil. Tranquilo? São das duas formas. Bora, questão número 25 para os senhores, diz a questão. A plateia de um teatro é formada por filas numeradas e foi reformada por duas empresas especializadas na troca de estofados. A empresa A trocou os estofados da 7ª e da 12ª fileiras. E a empresa B fez da 5ª e da 23ª filas. Sabendo que a empresa A e B reformaram respectivamente 52 e 70 poltronas, considerando que o teatro tem a forma de um leque e que de uma fila para outra, imediatamente atrás, ocorre sempre um acréscimo constante do número de poltronas. Essa é a informação importante. Olha o que o cara falou. Pessoal, então o teatro é em forma de leque e ele falou que de uma fila para outra há sempre um acréscimo constante no número de cadeiras. Ou seja, o termo da frente sempre é igual ao termo de trás, somado com uma constante. Conclusão, a quantidade de cadeiras que tem em cada fila é uma PA. É uma PA. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa que eu precisava tirar, exatamente vinda dessa informação que está aí, gente, destacada para vocês. Então, essa é a primeira coisa importante, tá? E aí eu vou tirar agora os dados da questão. Bora! O que a empresa A fez? A empresa A trocou da 7ª e trocou da 12ª. Quantas cadeiras tem na 7ª fila? Eu vou chamar de A7. É o 7º termo da PA. Mais, quantas cadeiras tem na 12ª fila? Eu vou chamar de A12. É o 12º termo da PA. E aí, se você somar o 7º termo mais o 10º, vai dar quantas que a empresa A trocou, reformou. Quantas a empresa A reformou? 52, né? Quando ele fala respectivamente, o primeiro é do primeiro e o segundo é do segundo, né? Então, a empresa A vai reformar 52 cadeiras. Essa é a primeira equação que eu tiro do texto. Segunda informação, pessoal, a empresa B. O que a empresa B fez? Ele reformou da 5ª e da 23ª filas, ó. Então, da 5ª fila, a gente chama de A5, mais da 23ª fila, vamos chamar de A23. Isso aí vai ser quantos que a B reformou? A B reformou 70 fileiras. Então, o que eu fiz nessa questão? Nessa questão, eu montei um sistema de duas equações com duas variáveis. É isso que eu fiz. Duas equações? Sim. Duas variáveis? Não ainda. Por que não ainda? Porque, por enquanto, tem 4 variáveis. Você tem o A7, você tem o A12, você tem o A5, você tem o A23. Então, por enquanto, você tem 4 variáveis, mas você tem como colocar isso através de duas variáveis, escrevendo como? No termo geral.
Bora lá, vamos só colocar aqui rapidinho o termo geral. Quem é o A7, pessoal? O A7 é igual ao A1 mais uma certa quantidade de razões. Você faz 7 menos 1, 6 razões. Isso que você pode colocar no lugar do A7, ó. Então, A7 vai ser o A1 mais 6 razões. Esse é o A7. Mas, o que eu posso colocar no lugar do A12, galera? Ó, no lugar do A12, eu posso colocar que isso é o A1 mais 11 razões. 12 menos 1. E essa equação é igual a 52. A mesma coisa eu vou fazer embaixo. O que eu posso colocar no lugar do A5? No lugar do A5 eu posso falar que é o A1 mais 5 menos 1, 4 razões. Somado com o que eu posso colocar no lugar do A23? Pode ser o A1 mais uma razão para cada termo que está atrás dele. Então, 22 razões. E isso aqui vai ser igual a 70. E agora é só você juntar os termos semelhantes daí, né, galera? Vamos lá? Bora. Como é que vai ficar esse sisteminha aqui? Primeira equação, A1 mais A1 vai ficar 2A1. Somado com 6 razões mais 11 razões, 6 mais 11, 17 razões. Isso é igual a 52. Primeira equação. Segunda equação, também tem A1 mais A1, dando 2A1. Somado com 4 R's mais 22 R's, totalizando 26 R's. Isso é igual a 70. Beleza, vamos subtrair uma equação da outra, tá bom? Ó, presta atenção, eu vou subtrair a equação de baixo da equação de cima. E essa subtração é boa. Por que que vai ser boa? Quando eu subtraio a equação de baixo da equação de cima, esse menos 2A1 cancela com esse mais 2A1. E aí vai ficar 26 R's menos 17 R's. 26 menos 17 vai dar 9 R's. 9 R's vai ser igual a 70 menos 52, isso vai dar 18. Encontrei o valor da razão. 18 dividido por 9, a razão vale 2. Então, de uma fileira para outra, você sempre aumenta de 2 em 2 poltronas, ok? E agora? Agora eu vou substituir nessa equação aqui, ó, que eu vou chamar de estrela, tá bom? Substituir na equação que eu chamei de estrela lá, na equação 2A1 mais 17R igual a 52. No lugar do R, eu vou colocar exatamente esse valor que eu encontrei. No lugar do R, vamos colocar 2, né? Então, vai ficar 2A1 mais 17 vezes 2 é igual a 52. Bom, 17 vezes 2 vai dar 34, e o 34 subtrai. 2A1 vai ser, subtrai 34, subtrai 30, vai dar 20, subtrai 4, vai ficar 18. Então, 2A1 vai dar 18, esse A1 vai dar 9. Explicando o que aconteceu. A primeira fileira do teatro tem 9 poltronas, e para cada fileira você vai aumentando 2 poltronas. Então, vai ficar 9, depois 11, depois 13, depois 15, e assim vai sucessivamente. Pergunta do camarada, o que ele perguntou para nós? Calcular o número de poltronas da 20ª fila. A 20ª fila é o que a gente chama de A20. A20, então, vai ser igual a A1, mais 19 razões. Substituindo as coisas, então, a 20ª fila vai ter A1, começa no 9, mais 19 razões, anda de 2 em 2. 19 vezes 2 vai dar 38. 38 mais 9, isso aqui vai dar 47. Questãozinha de termo geral, ok? Boa questão, uma questão também que fala a respeito aí de sistemas dentro de PA. Então, beleza, bora. Vamos continuar então aí. Próxima questão, questão de número 26 aí da apostila dos senhores. Considere que os 3 lados de um triângulo retângulo estão em PA, estão em progressão aritmética. Determine o maior dos lados, sabendo que a área do triângulo é igual a 96 centímetros quadrados. Bom, qual é a primeira informação que o problema nos traz?
que os 3 lados de um triângulo retângulo estão em PA. Bom, você vai precisar escrever 3 números em PA que você não conhece nada sobre eles, ok? Então, como é que seria a melhor maneira de escrever esses 3 números em PA? A melhor maneira de escrever 3 números em PA é escreve primeiro o do meio. O do meio vamos chamar de x. Então, nesse caso, da frente, o maior termo é x mais r e o menor termo é x menos r. Essa é a maneira mais legal de escrever 3 termos que você não conhece nada sobre eles em PA. O que você tem? Você tem apenas que esses 3 termos são lados de um triângulo retângulo. Então, eu vou fazer um triângulo retângulo. E o único cuidado que você vai ter de colocar esses 3 termos como lado desse triângulo é o quê? Prestar atenção que a hipotenusa é o maior lado, ok? Então, a hipotenusa tem que ser o maior lado, x mais r, e aí tanto faz os outros dois. Eu vou chamar esse aqui de x e eu vou chamar esse aqui de x menos r. E qual é a saidinha do problema? Pessoal, a saidinha do problema é, se são lados de um triângulo retângulo, você pode fazer o bom e velho teorema de Pitágoras, ok? Então, aqui a gente vai fazer o pitch nele. O teorema de Pitágoras. Como é que ficaria o pitch nele? Hipotenusa ao quadrado, x mais r ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos seus catetos. Então, o primeiro cateto ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado. X mais r ao quadrado, você vai falar o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Não vacila com isso não. Vamos lá. O quadrado primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2rx. Eu procuro sempre deixar o x como a última letra, tá? Acho que é melhor de organizar. Mais o quadrado do segundo, r ao quadrado. O x ao quadrado a gente repete, e a mesma coisa aqui. Quadrado primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2rx, mais o quadrado do segundo, mais r ao quadrado. Daqui, eu posso subtrair x quadrado dos dois lados, o x quadrado se cancela. Eu posso subtrair r ao quadrado dos dois lados, o r ao quadrado se cancela. E esse termo, eu vou somar, ó. Eu vou somar 2rx de um lado e vou somar 2rx do outro, para que esse termo também corte, ó. Então, vai ficar 2rx mais 2rx vai ficar 4rx, sendo igual ao único termo do outro lado, x quadrado. Vou dividir os dois lados por x aqui. Então, esse termo cancela com esse e esse cancela com esse. Conclusão, 4r igual a x, ou, se você preferir, o x igual a 4r. Vamos substituir, então, o quê? No lugar do x, vamos colocar 4r, tá bom? No lugar do x, eu vou colocar 4r. Então, esse x aqui, ó, fica igual a 4r. E aí, se no lugar do x eu colocar 4r, quanto é que vai ficar x mais r? 4r mais r vai ficar 5r. E se no lugar do x eu colocar 4r, aqui vai ficar 4r menos r, vai ficar 3r. E isso é, para mim, pessoal, uma teoria que eu acho que é legal vocês ficarem decoradas. Porque se você decorar essa teoria, você não vai precisar mais ficar fazendo essas continhas todas que estão em laranja. Se você tiver essa teoria na cabeça, decoradinho, você consegue economizar tempo na prova, tá bom? O que eu quero que vocês tenham, vocês podem, de repente, anotar isso de importante. Toda vez que você tiver um triângulo retângulo e seus lados estiverem em PA, os seus lados sempre serão 3Rs, 4Rs e 5R. Lembra do triângulo pitagórico? 3, 4, 5? Esse é o triângulo retângulo que tem lados em PA. Esse e os múltiplos dele. Ou seja, se o cara falou triângulo retângulo com lados em PA, eu já vou colocar 3Rs, 4Rs e 5Rs como lado. E aí eu não preciso fazer mais essas contas aqui. Por quê? Porque eu tenho teoria a mais. Eu tenho mais conhecimento. E isso faz com que eu gaste menos energia. Tá bom? E aí você vai fazer exatamente a outra informação. Qual é a outra informação?
A outra informação é que a área do triângulo é igual a 96 centímetros quadrados. Então, a área desse triângulo é igual a 96 centímetros quadrados. Por favor, como é que você faz a área de triângulo retângulo? Cat sobre 2, lembra disso? Cateto vezes cateto dividido por 2. Isso vai dar 96. Então, vamos lá. O primeiro cateto, pessoal, 4R, vezes o segundo cateto, galera, 3Rs, dividido por 2, isso vai dar 96. 3 vezes 4 dá 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. R vezes R, R ao quadrado. Isso vai dar 96. Divide por 6, você vai ter que R ao quadrado dividido por 6 vai ficar 16. Ou seja, essa razão é igual a 4. Conclusão, esse é o triângulo 3, 4 e 5 multiplicado por 4, tudo bem? Então, vai ser o 3R multiplicado por 4, vai dar 12. É o 4R multiplicado por 4, vai dar 16. É o 5R multiplicado, desculpa, é o 5 multiplicado por 4, vai dar 20. É o triângulo 12, 16, 20. Questão legal, questão bem interessante. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Questão de número 27 aí, por favor. Determine o perímetro de um quadrado, sabendo que a sua diagonal, o seu lado e a sua área estão em PA. Ó, essa questão é uma questão um pouco diferente da outra. Ele também falou que tem 3 termos em PA. Mas aqui ele disse quais são os 3 termos. Quais são os 3 termos? O primeiro, pessoal, a sua diagonal, que eu vou chamar de B. O seu lado, que eu vou chamar de L. E a sua área, que eu vou chamar de A. Esses 3 termos estão em PA. Isso é o quê? Isso é um quadrado de lado L. Bora lá. Você sabe quanto vale a diagonal do quadrado? Por favor, fala para mim que sim. Diagonal do quadrado é igual a L raiz de 2. O lado eu vou permanecer como L. E você sabe quanto vale a área do quadrado? De novo, fala para mim que sim. A área do quadrado é L ao quadrado. E agora eu escrevi 3 termos em PA. L raiz de 2, L e L ao quadrado estão em PA. Como resolver essa questão? Toda vez que você tiver 1, 2, 3 termos em PA, você faz o que a gente chama de regra do dedo. Como é que é a regra do dedo? O do meio é a média aritmética dos extremos. Beleza? Então, vamos embora. O do meio, que é esse cara aqui, L, é igual à média aritmética dos extremos. Soma os dois, L raiz de 2 mais L ao quadrado e divida por 2. E eu vou ter que resolver essa equação. Para resolver essa equação, vamos multiplicar minha equação por 2. Então, vai ficar aqui 2L desse lado e do outro o raiz de 2 cancela. Professor, Diga-me. é uma dúvida. A gente não ia ter que colocar, tipo, a PA em ordem crescente? Tipo, porque eu tenho para mim que o lado, ele é menor do que a diagonal do quadrado, entendeu? O lado é menor que a diagonal? É. Não é não? Ai, meu Deus. Ó, o lado é sempre maior. Ah, Quê? desculpa, o lado é sempre menor que a diagonal do quadrado, você está certa, desculpa. E o lado ao quadrado também vai ser menor do que o L. Ah, pergunta, ó, Júlia, isso aqui a gente vai chegar no final. Quando você pega um número e eleva ele ao quadrado, você aumenta esse número ou você diminui esse número? Depende, né? Depende do lado, né? Se o lado for maior do que 1, você aumentou ele. E se o lado for menor do que 1, você diminuiu ele. Aí, quando a questão fala que, tipo, o lado, a diagonal, o lado e a área, eles estão em PA, você já assume que essa é a ordem crescente? Então, nesse caso, o único jeito disso estar em PA é se a PA for decrescente. Entendi. Tudo Tá bem? bom, obrigada, professor. Beleza, mas a gente volta nessa discussão depois, no finalzinho da questão. Vamos lá. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir isso aqui por L. Na hora que eu dividir por L, pessoal, a gente vai cancelar o L aí, né? Então, 2L de por L vai ficar 2. L raiz de 2 de por L vai ficar raiz de 2. E L ao quadrado de por L vai ficar L. Conclusão, ó, esse lado vai ser igual a 2 menos raiz de 2. O lado sendo menor do que 1 agora, ó. Quanto é que é o raiz de 2 aproximadamente? O raiz de 2, aproximadamente, ele vale 1,4.
ok? Então, você vai fazer 2 menos 1,4. Olha lá, esse L é 0,6. Por isso que você pegou o 0,6 e levou ao quadrado e diminuiu ele, ó. Deu 0,36. Entendi, professor. Valeu. Beleza? Vamos lá, pergunta do camarada. A pergunta do camarada não é o lado, né? O que foi que ele perguntou para nós? Ele perguntou, determine o perímetro. Pessoal, qual é o símbolo de perímetro na matemática? O símbolo do perímetro é 2P. Luiz, por que 2P? Porque alguém quis que fosse 2P, tá bom? Poderia ter sido outra coisa, tá? Mas, na verdade, é porque a gente usa mais o semiperímetro. Para não ficar fração, então a gente adotou o seguinte, o semiperímetro é P e o perímetro é 2P, tá? Então, 2P é o perímetro. E o que é perímetro? Perímetro é somar todos os lados. Nesse caso, você vai somar 4Ls, o perímetro do quadrado é 4L. Então, aqui, ó, o perímetro vai ser igual a 4 vezes esse valor que eu acabei de encontrar aqui, ó. 2 menos raiz de 2. Então, esse perímetro vai ser igual a Juvera 8 menos 4 raiz de 2. Essa é a pergunta do problema. Vamos colocar uma observaçãozinha aqui? Pessoal, quanto que a PA vai ser dita crescente? Uma PA vai ser crescente toda vez que a razão for positiva. Toda vez que a razão for maior que zero. E quando que uma PA vai ser dita decrescente? Uma PA vai ser decrescente toda vez que a razão for negativa, menor do que zero. Tá bom? Coloque isso como observação para mim aqui. E nesse caso, essa PA, como a gente já falou, foi decrescente, essa razão vai ser negativa. Vamos lá, esse lado, como a gente falou, ele dá aproximadamente, né? 2 menos 1,4. Esse lado é aproximadamente 0,6, como a gente viu. Se ele é 0,6, qual vai ficar a diagonal? A diagonal vai ser igual a 0,6 vezes raiz de 2. Ou seja, 0,6 vezes aproximadamente 1,4. Na hora que você multiplicar isso aqui, vai dar mais ou menos 8,4. Não, 0,84, né? Desculpa. Então, a diagonal é aproximadamente 0,84. O lado, aproximadamente 0,6. E a área, aproximadamente 0,36. Ok? Então, perceba que a razão, ela ficou negativa. Ó. Quando você fizer esse número menos esse, a razão fica negativa, a PA é decrescente. Bom, eu acho que eu fico por aqui na aula de hoje. Eu acho que é isso, tá? Foi a primeira aula de PA que a gente viu, tá bom? Primeira aula de PA. Essa primeira aula foi para passar os conceitos iniciais, o conceito de termo geral, o conceito aí das 3 propriedades, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais disso, eu vou fazer algumas outras questões de PA com vocês, umas questões um pouco mais elaboradas, e a gente vai falar de soma dos termos da PA. Beleza, pessoal?